E nós vamos então ouvir o nosso querido amigo irmão Milton com o tema Faculdade Mediúnica dos Principiantes. Vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. O som tá bom? Meus irmãos, que a paz do Cristo esteja conosco, nos auxilie nesse momento de aprendizado pelo qual nós passaremos nessa tarde. Como o Varreiro nos falou, o tema de hoje é a faculdade mediúnica dos principiantes. E para que a gente possa falar sobre mediunidade, sobre a faculdade mediúnica, nós vamos ter que reportar ao livro que nos leva os conhecimentos necessários para o estudo da mediunidade. E esse é o Livro dos Médiuns, que é esse aqui. O Livro dos Médiuns é um dos livros que o nosso codificador Allan Kardec ele escreveu. Inicialmente, o Livro dos Médiuns ele foi publicado como manual prático da mediunidade, porque ele publicou primeiro o Livro dos Espíritos, e quando sai o Livro dos Médiuns, num primeiro momento não sai como o Livro dos Médiuns, ele sai como um manual prático. Depois Kardec resolve que precisaria melhorar, aperfeiçoar aquelas informações, e aí sai na forma de um livro muito mais completo sobre mediunidade. Então vejamos, o Livro dos Espíritos nos traz um corpo filosófico da doutrina, onde nós encontramos a essência do que os Espíritos respondem a Kardec através daquelas perguntas que Kardec ia realizando sobre vários temas que nós encontramos nos Livros dos Espíritos. E o Livro dos Médiuns é justamente a estrutura que dá a orientação pedagógica para a prática da mediunidade. Kardec, ele tinha uma preocupação muito grande que o espiritismo pudesse ser praticado dentro de uma disciplina, dentro de uma seriedade muito grande. Havia nele uma preocupação que todo esse conhecimento não descambasse por um lado completamente de mistificação, de superficialidade, e que as pessoas tornassem isso algo muito vulgar. Ele precisava dar um corpo, e ele deu esse corpo com os 5 livros básicos da doutrina espírita. Então, se nós queremos realmente penetrar no estudo e na prática, nós vamos precisar ler e estudar, porque esse livro aqui não adianta você ler do início ao fim e depois deixá-lo de lado. Ele precisa ser consultado dezenas, centenas, a vida inteira, porque ali repousam conhecimentos que nós lemos uma vez, passa-se o tempo e nós vamos reler, e aí nós vamos reler de outra forma, com outro olhar. Como assim são vários livros na nossa vida que nós vamos lendo, e quando nós relemos conseguimos pegar alguma outra informação, algum outro detalhe, algum outro ângulo que a gente no início não tinha percebido. E esse livro é básico. Então, quando nós falamos em faculdade mediúnica, nós falamos em estudo do Livro dos Médiuns, porque é fundamental. E aí, dentro do Livro dos Médiuns, no capítulo 14, que é intitulado Médiuns, Kardec nos diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então vamos entender isso aqui. Primeiro, a palavra médium foi uma palavra que foi criada por Kardec, justamente para
nos colocar o entendimento de quem é essa pessoa que faz a intermediação entre a nossa dimensão de encarnados e a dimensão dos desencarnados. Porque todos somos espíritos, nós temporariamente estamos num corpo, daqui a pouco vamos desencarnar e voltamos à dimensão do espírito livre, e assim vai se seguir no processo de evolução. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos muitos mediando o quê? Intermediando essa comunicação daqui com o mundo espiritual. E aí Kardec deu o nome de médium. É de origem latina e não existe gênero. O que significa? Não existe o médium e a média. É o médium e a médium. Isso é importante, porque a gente às vezes escuta esse nome falado como a média, e não existe gênero, tá? Bom, quando Kardec nos diz que não constitui um privilégio exclusivo, aí cabe uma explicação. O fenômeno, a faculdade mediúnica, ela é natural. O que significa? Todos nascemos com isso. Todos nós, tá? Os espíritos nos dizem que nós estamos a todo momento em plena comunicação com o mundo espiritual. Kardec, inclusive, tem uma pergunta que ele faz aos espíritos, perguntando quantos espíritos influenciam as nossas vidas. E os espíritos dizem: influenciamos as suas vidas muito mais do que vocês imaginam, e muitas vezes as guiamos. Então a nossa influenciação pelo mundo espiritual, nós podemos dizer que ela é contínua, ela é diária, ela é 24 horas. Ué, mas eu não percebo. Sim, o fato é que nós não percebemos essa comunicação, mas ela está acontecendo. E qual é então a diferença quando Kardec fala sobre médium? E aí ele continua: por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Todos nós, em maior ou menor grau, de alguma forma, as pessoas dizem assim: ih, senti alguma coisa hoje, parece que alguma coisa passou por mim, senti que alguma coisa está se aproximando, tem alguém aqui do lado? Não tem? Em maior ou menor grau, temos alguma percepção, um sonho, uma premonição, alguma sensibilidade nós temos. E isso, muitas vezes, é exatamente esse intercâmbio com o mundo espiritual. E Kardec continua: pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. O que Kardec quer dizer com isso? Esse termo ele deixou para utilizar mais naquelas pessoas que nascem com essa faculdade mais evidente, mais exacerbada, que dentro da doutrina a gente fala em ostensivo. O médium é um médium ostensivo, é aquele médium que essa faculdade mediúnica ela fica mais o quê? Aparente. São aquelas pessoas que elas veem o mundo espiritual, veem o espírito, escutam, sentem com mais intensidade, psicografam mensagens, dão passividade de voz ao espírito, tem manifestação sonambúlica, que o espírito se afasta e ele tem uma manifestação de sonambulismo. Esses são pessoas que Kardec nos diz que são, que ele diz, como médiuns. Mas percebe, o intercâmbio está acontecendo a todo instante entre nós e a todo momento. Enquanto nós estamos aqui, eu falando, vocês atentos, o pensamento está indo longe, nós estamos nesse intercâmbio com o mundo espiritual. Ele está acontecendo já nesse momento. Já estamos sendo influenciados pela espiritualidade. E vai depender dessa sintonia para ser uma coisa o quê? Boa ou uma coisa ruim. Aí só depende
justamente do que eles chamam de sintonia. E Kardec continua: é de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Aí depois ele lista os médiuns, e aí quem tiver acesso ao livro vai perceber a quantidade de possibilidades e como essas manifestações elas vão acontecendo. Para quê? Para que a gente estude com mais detalhe como isso acontece. Vejamos o seguinte: como foi colocado aqui, a mediunidade ela não representa nenhum privilégio. Isso é muito importante que a gente situe isso, principalmente para os iniciantes, para os principiantes, mas vale também para os médiuns que já trabalham há mais tempo. Sabe por quê? Uma das coisas que mais causam problema e desequilíbrio e desarmonia em médium chama-se vaidade. A vaidade é um dos pontos decisivos para o equilíbrio ou desequilíbrio do médium. Já que a mediunidade, a faculdade mediúnica não é um privilégio, ela na verdade, ela nos oferece um instrumento divino para que nós possamos evoluir e também propiciar a evolução de tantos quantos estejam à nossa volta. Ela não é um privilégio. Na verdade, como foi lido aqui, Deus nos empresta uma série de situações para que possamos utilizar esse empréstimo divino nas nossas vidas e assim a possibilidade de evolução. O médium não pode ter dentro de si, mas a gente tem, tá? A gente sabe que tem isso, mas ele tem que refletir esse enraizamento da vaidade, porque isso vai causar, como nós vamos ver, o adoecimento e o desequilíbrio dessa pessoa. E aí, nós vamos situar uma coisa importante, que é: quais são, na prática mediúnica, nós podemos dividir duas situações. Uma prática mediúnica em que ela se paute dentro de uma má conduta, ou uma prática mediúnica que ela se coloque dentro de uma boa conduta. Kardec, escrevendo o livro dos médiuns, teve total preocupação com uma boa conduta do médium. E como é que nós vamos chegar a uma boa conduta mediúnica? Pautando todos os nossos ensinamentos, tudo aquilo que a gente vem aprender no cristianismo. Isso é a base. Temos que seguir o caminho do Cristo. Isso é muito importante. Para que a gente tenha uma boa conduta, uma boa prática, há que se estudar, há que se aprender. Portanto, o local que nós temos para que isso aconteça de uma forma harmônica, de uma forma equilibrada, é justamente no ambiente de uma casa espírita. Vejam, vamos comparar com uma escola. Por que nós colocamos os nossos filhos numa escola? Porque a escola ela tem professores, a escola tem uma organização, um planejamento para ensinar os alunos desde a alfabetização até onde essa escola estiver de ensino, que pode ser até a faculdade. Mas o aluno ele vai precisar, degrau a degrau, atingir um aprendizado, um conhecimento. Você não pode jogar para uma criança de 6 anos um conhecimento que já está lá na frente de uma faculdade. Por quê? Porque ela não vai assimilar, ela não vai aprender aquele conhecimento. Ela precisa, de ano após ano, haver um amadurecimento neurológico, psicológico, para que ela possa realmente amadurecer aqueles conhecimentos e aproveitar o que vai ser ensinado para ela. Senão, nós queimamos etapas. Por que eu falo isso?
Muitas vezes as pessoas vêm até a casa espírita e dizem: ah, mas eu sinto uma série de coisas, eu quero para uma reunião já mediúnica e eu quero dar passividade ao espírito, eu quero me desenvolver, eu preciso porque eu sou médium, já me disseram que sou médium e eu tenho que ir para uma reunião. Vamos pensar se isso está correto. Será que isso está correto? Será que a gente pegaria uma criança que ainda não sabe ler e escrever e colocaríamos ela já no ensino médio? Essa criança conseguiria aproveitar aquele ensino médio, tudo que estaria sendo oferecido a ela? Não. Mesma coisa quem está iniciando, não pode queimar etapas e achar que já tem que sentar numa mesa mediúnica e dar passividade ao espírito. Ah, vou receber espírito. Vai haver uma desarmonia, um desequilíbrio, um adoecimento desse médium. Por isso as casas espíritas, elas oferecem o quê? A educação mediúnica. O que representa isso? O estudo. Precisamos estudar. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Ou seja, precisamos estudar. Quando se está dentro de uma reunião mediúnica, se estuda. Se estuda o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, se tem toda uma programação. Você vai estar dentro de um contexto, não só material no sentido físico, dos orientadores do plano material, dos seus professores, dos seus educadores aqui orientando o estudo, como também no plano espiritual, que estarão ao nosso lado dando todo o suporte necessário para que você possa gradativamente o quê? Se esclarecer. Nós precisamos nos esclarecer, nós precisamos nos educar. Então não adianta vir para uma casa espírita e achar que já vai para dentro de uma reunião mediúnica, mas eu preciso. Não, você precisa de ajuda. Isso você precisa. Vamos ver qual ajuda você precisa. Porque os espíritos também nos colocam uma questão bastante delicada, que é o seguinte: muitas vezes nós precisamos muito mais de uma orientação de vida, uma orientação das nossas vidas. Muitas vezes nós estamos perturbados e confusos mesmo dentro da nossa existência, e que misturamos muitas vezes com mediunidade. Vamos resolver primeiro muitas vezes a nossa vida, a nossa existência, os relacionamentos. Eles precisam muitas vezes da nossa atenção. E dentro da casa espírita, isso também vai sendo trabalhado para harmonizar individualmente a pessoa. Quando a gente participa de uma reunião dessa, a gente está sendo auxiliado pela espiritualidade a esclarecer melhor as nossas próprias emoções, nossos sentimentos e assim nosso comportamento na nossa vida, para nos melhorarmos, para olharmos a nossa existência de uma outra forma. Então, a prática mediúnica, ela precisa ter justamente esta base, e essa base a gente consegue aonde? Dentro de uma casa espírita que seja idônea, que leve com seriedade, com disciplina toda a doutrina espírita, para que a gente possa realmente dar uma formação ao médium que seja sólida, dentro dos preceitos cristãos, e que a gente não se desvie disso, porque é muito fácil o médium se desviar do caminho e se perder dentro da vaidade. E dentro da boa prática, a espiritualidade nos diz o quê? Dentro de uma boa prática espírita, o que nós vamos conseguir de bom? O que essa prática mediúnica nos auxilia? Primeiro, o conhecimento do mundo espiritual. Cada vez que a gente mergulha no estudo, a gente vai conhecendo mais esse mundo que está aqui à nossa volta. A gente vai entendendo melhor a razão que a gente veio e para onde nós vamos. Criamos esperança numa vida que existe além daqui. Somos consolados. Quando nós participamos, por exemplo, de uma reunião mediúnica em que um espírito sofredor, um irmão nosso, atravessando uma fase difícil, se manifesta, e ele fala da dor dele, ele fala do sofrimento dele, ele fala da angústia dele, é um aprendizado que não é só para ele, não é só ele que está ali sendo consolado e auxiliado e ajudado, não.
todos que estão ouvindo aquilo ali estão sendo auxiliados. Sabe por quê? Quando o irmão fala que ele hoje tem uma revolta contra Deus, que ele sente-se mal, que ele está chateado, que ele tem raiva, que ele tem isso e aquilo, e aí o dialogador, sob a orientação da espiritualidade, vai esclarecendo para o irmão que existe uma lei de causa e de efeito, e que tudo que nós estamos passando hoje tem algum fundamento em vidas anteriores. Nós que estamos ali ouvindo o relato daquele irmão e depois a instrução do benfeitor que vem, também começamos a pensar sobre as nossas vidas. Pensamos o quanto estamos passando de dificuldade nas nossas vidas atuais e quanto isso tem a ver com o que nós causamos de problemas em vidas anteriores e que a gente esquece. Isso nos alerta para que a gente perceba que o que nós vivemos hoje não é ao acaso. Tudo segue a justiça divina. Então, se achamos que estamos sofrendo demais, padecendo demais, se a vida está dura, difícil, com muitos obstáculos, não é à toa. Precisamos parar, refletir. Afinal de contas, deve ter um sentido para isso estar acontecendo. E precisamos aproveitar essa vivência para irmos mais além. Senão, nós vamos estagnar. Senão, a gente não vai aproveitar o que a gente está vivenciando, que é o que a gente vê na reunião. É o irmão sofrendo, é o irmão angustiado, é o irmão revoltado. Mas afinal de contas, eu preciso ver o que isso tem a ver com a minha vida. Assim, a prática mediúnica ajuda a nós que estamos lá dentro, bem como aquele irmão que vai ser auxiliado. Nunca podemos nos colocar numa posição acima daquele irmão que está sofrendo. Por quê? Porque não somos melhores do que ele. Não somos. Se estamos aqui, não somos melhores do que nenhum irmão daquele. Precisamos tratá-lo de igual, com amor, com carinho, com solidariedade, entendendo que nós temos tantos erros a serem corrigidos, como o irmão também padece naquele momento. Porque se nós acharmos que sou dialogador, ou se estou dando uma passividade, por isso eu tenho uma faculdade acima, não temos nada acima de ninguém. Deus nos empresta essas possibilidades para podermos nos melhorar e auxiliar ao próximo. Isso é muito importante que a gente perceba no nosso processo de aprendizado mediúnico. E mais, esse contato com os bons espíritos, ele amplia sobremaneira o quê? A nossa visão do mundo espiritual. Nos leva muito mais além do que a gente consegue ver aqui. Porque a gente fica no dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano, e muitas vezes a gente se fecha dentro daquilo, acreditando que o mundo é só isso, que ele se inicia e termina dentro daquela esfera, e que não é. Nesse momento, com o contato com o mundo espiritual, olha, se amplia a nossa visão. Voltemos a Jesus. O que Jesus veio nos trazer? Ele veio ampliar a nossa visão espiritual, dizendo, olha, não é só isso que vocês estão vendo, sentindo, ouvindo, tocando. A vida é muito maior. O reino de Deus é muito maior. Então ele vem anunciar um reino de Deus. Que reino de Deus esse? É um reino muito maior, que não é só esse que está aqui, que a gente vê, olha, sente e ouve. É um universo inteiro de possibilidades de evolução. Essa vivência com esse mundo espiritual que a gente percebe como ela é bela, como ela é fantástica, como ela nos oferece uma possibilidade inesgotável de transformação. É isso que o mundo espiritual quer nos dar, nos oferecer, mas a gente precisa se educar, a gente precisa se empenhar nisso.
E eles continuam dizendo justamente que essa educação ela é fundamental, como a gente estava falando. Lógico, a gente precisa se educar, a gente precisa se disciplinar. Quando Emmanuel chega para Chico e diz que a orientação que ele tem para dar para ele é disciplina, 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 e Chico no primeiro momento não entende aquilo, mas é verdade. Nós somos seres muito indisciplinados. Nós, na verdade, queremos fazer as coisas muito rápido, muito imediato, da nossa forma, da nossa maneira. O meu jeito é melhor, o meu jeito é mais fácil. É isso aí, acabou. Eu quero inovar, eu quero fazer. E esquece que já existe toda uma estrutura. Tem pessoas que pegam e dizem assim, esse livro foi escrito no século XIX, o livro escrito no século XIX, isso é coisa velha, nós precisamos atualizar isso. Se vocês lerem isso aqui, está atualíssimo. A gente precisa estudar e aplicar isso aí à nossa existência. Tudo que está escrito aqui por Kardec, pelos Espíritos, é eterno, não tem como. Os ensinamentos de Jesus, o que nós precisamos atualizar naquilo? Amar ao próximo, amar a Deus, amar a si mesmo, perdoar, caridade, solidariedade, fraternidade. O que precisa de atualização? O que precisa, na verdade, é nós agirmos. Nós utilizarmos a teoria, o ensinamento, a filosofia nas nossas vidas. Aí sim, nós estaremos caminhando no processo de transformação da nossa própria existência, para nos melhorarmos. É utilizar isso. Só que isso demanda esforço, isso demanda trabalho, isso demanda mudança. E muitas vezes, o que a gente fala? Estou cansado. Me deixa. Deixa. Depois eu vejo isso, depois eu faço. Deixa para a próxima. Deixa para a próxima encarnação, que aí na próxima encarnação eu vejo como é que vai ficar isso daí. E nós vamos literalmente adiando a nossa evolução com esse processo de prorrogação de tudo. Quando, se nós enfrentarmos isso aí de frente, a gente vai conseguir uma melhoria. Uma outra questão nessa prática bem conduzida que os Espíritos nos colocam é justamente ampliar e aperfeiçoar todos os nossos conhecimentos. Vejamos o seguinte: quando nós nos comunicamos através das redes sociais, seja o WhatsApp, seja Facebook, seja Instagram, nós estamos ali numa interação com uma pessoa ou então com o mundo inteiro. E há uma interação de lá para cá, de cá para lá. Tá? Muito bem. Da mesma forma acontece entre nós e o mundo espiritual. Essa comunicação é incessante. Mas a gente tem que começar a pensar, é a maneira que a gente conversa, que a gente dialoga com os espíritos, com o nosso guia espiritual. A gente normalmente conversa com Deus ou conversa com os guias espirituais de uma maneira o quê? Sofrida. Deus, pelo amor de Deus, eu estou sofrendo, vê minha situação, estou com tanto problema, me ajuda, eu não sei mais o que fazer, minha vida está uma desgraça, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Imagine esse tipo de conversa com um amigo do lado. Daqui a pouco um amigo vai se cansar desse tipo de conversa. Só que os espíritos que estão à nossa volta têm muita paciência, muito amor, muita caridade para oferecer. Mas eu acho que a gente pode mudar a forma da gente conversar com eles. A gente, na verdade, precisa abrir um diálogo diferente, como um amigo. A gente está ali, não é para se colocar numa posição de vítima, porque isso não vai resolver. A gente tem que se colocar numa posição de que nós queremos mudar a nossa existência. Ainda não sabemos bem como, mas podemos planejar juntos uma organização de como eu posso melhorar a minha vida, o que eu posso fazer na minha existência para aperfeiçoar o meu caminho, o que eu posso me melhorar. E aí a espiritualidade, com certeza, mesmo que nós não percebamos, ela vai atuando, vai nos ajudando. Mas por quê? Eu me coloquei numa posição receptiva, eu me abri, eu ampliei a minha possibilidade de crescimento, e aí o intercâmbio, esse diálogo com o mundo espiritual é mais fácil. Eu não vou ficar só reclamando para Deus, para os espíritos,
Eu vou dizer assim, não, eu tenho aqui, ó, eu fiz um planejamento, eu fiz uma organização na minha vida, eu quero ver essas metas, eu quero ver o que eu posso melhorar para mim, e efetivamente eu quero atingir isso. Te peço ajuda no sentido de me fortalecer, para que eu siga adiante nas minhas determinações, que eu possa ir mais além. Acabou, vamos junto. A espiritualidade vai nos ajudar nisso aí. Então a espiritualidade nos diz, vamos mudar o jeito de nos comunicarmos com o mundo espiritual. Isso é muito importante, porque senão a conversa fica muito pesada, repetitiva, enjoada, não vai a lugar nenhum. Eu fico imaginando nossos guias espirituais, eles ficam cansados da gente, porque a gente senta e fica só lamuriando, reclamando, pedindo, não agradecemos, não mostramos nenhuma disposição do que a gente pode fazer diferente. Afinal de contas, a vida é nossa, nós precisamos fazer propostas diferentes. E aí, a espiritualidade também nos fala sobre, e aí eu vou abrir esse espaço agora, para a má condução da prática mediúnica. Nós, por enquanto, falamos sobre uma condução que esteja pautada dentro do cristianismo, de uma ética, de uma moral que seja realmente valorizada dentro do amor, da fraternidade, da solidariedade. Mas nós sabemos que a mediunidade pode ter uma prática ruim, uma má prática, né? E eu vou lançar a mão deste livro aqui, que foi uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que é Nos Domínios da Mediunidade. Algumas pessoas já conhecem, outras já leram, outras conhecem e não leram, tá? Também é um livro bastante educativo em relação ao estudo mediúnico. E nós vamos ver aqui, no capítulo 1, Estudando a Mediunidade, em que André Luiz e o amigo dele em espírito, Hilário, participam de uma palestra. E o palestrante, o Robério, ele está falando justamente sobre a mediunidade. E ele nos diz: em mediunidade, portanto, não podemos esquecer o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Sim, é o que a gente falou. Eu só dou aquilo que tenho. Se eu tenho coisas boas para doar, para dar, eu entrego isso ao outro. Consequentemente, é uma ação e uma reação. Eu posso não receber de forma imediata alguma coisa boa, mas eu plasmei uma energia que ela segue pelo universo e retornará para mim em algum momento. Agora, se eu dou somente coisas pessimistas, negativas, destrutivas, eu vou emitir energia que vai atingir o outro e segue pelo universo e retorna para mim em algum momento. Pode ser que não seja de forma imediata. Muitas vezes a gente acredita que o que a gente faz agora, aquilo retorna de forma imediata. Não. Aquilo muitas vezes vai, segue e em algum momento aquilo retorna. E muitas vezes não retorna da mesma forma, dependendo do que eu tenha realizado ao longo do tempo. Pode ser até aumentado ou pode ser até reduzido em função do que eu tenha realizado de bom ou de ruim ao longo do tempo. Significa a misericórdia de Deus ao longo da nossa jornada de aprendizado. Por isso que muitas vezes a gente diz assim: poxa, eu olhei para aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa boa, e de repente está passando uma fase difícil, né? Nossa Senhora, quanta coisa ruim que aquela pessoa está vivendo, mas é uma pessoa boa, eu não entendo isso. O que é isso, gente? Não é o de agora, mas é o que já aconteceu, e que isso volta para fazer o reparo, o ajuste, o reajuste. Então a gente precisa entender dessa forma. E aqui os Espíritos nos dizem que essa sintonia ela é muito importante, porque vamos entender o seguinte: quando eu abro a minha casa e permito que entre pela porta da minha casa qualquer pessoa, eu vou deixar entrar pessoas de todos os tipos.
Aquelas que eu gosto e aquelas que eu não gosto. Imagina que vai ser uma certa confusão nisso. Quando nós abrimos a nossa mediunidade, as portas dela, quem está em volta da gente? São espíritos perfeitos, iluminados, de alta envergadura? Não. Os espíritos que estão à nossa volta são do mesmo nível que nós, ou até espíritos mais sofredores que nós causamos problemas a eles. Quando nós abrimos a nossa mediunidade, o primeiro movimento é esses espíritos quererem se aproveitar e penetrar. Por isso é que a abertura desse processo de mediunidade precisa ser instalado dentro de uma casa espírita, para que o médium seja educado, seja conduzido de uma forma tranquila e calma, e aqueles que estejam à volta dele também sejam acolhidos com amor, com carinho, para que não haja justamente uma perturbação disso tudo. E ele continua: achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, por meio dos gênios da sabedoria e do amor, que supervisionam nossas experiências. Repara, para que jorrem essas energias, essas luzes brilhantes desses espíritos superiores, depende deles? Não. Eles jorram isso incondicionalmente, por um amor imenso a toda a humanidade, a todos nós, mas depende de uma coisa, de que a gente enriqueça os nossos pensamentos com tesouros morais e culturais, ou seja, nós é que precisamos melhorar o que pensamos. Se eu for para uma reunião, se eu venho para uma reunião dessa pensando em só desgraça, em pessimismo, em negativismo, desejando mal ao outro, o que vai acontecer? A luz está jorrando, eu vou conseguir aproveitar? Eu não consigo aproveitar. Eu crio uma resistência e, como um espelho, eu reflito aquilo de volta e não consigo aproveitar o que está sendo oferecido para mim. Em termos de mediunidade, é a mesma coisa. Para que eu possa aproveitar o que os espíritos superiores me oferecem, eu preciso estar num pensamento que seja o quê? De valores éticos e morais superiores, de amor, de carinho. É lógico que a gente não é perfeito, mas a gente precisa se esforçar por melhorar isso. Então, com um pensamento ruim, deixa eu retificar isso, deixa eu fazer uma oração no sentido que eu possa melhorar o meu padrão vibratório, deixa eu parar de falar essas coisas que eu estou falando aqui mal do outro, pensando mal do outro, deixa eu melhorar o que eu estou pensando. Pronto, aí eu desligo aquele pensamento e consigo me conectar com as esferas superiores. Aí o jorro de luz, ele vai acontecer, o que vai me auxiliar no meu processo de aprendizado. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente. Porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesmo. O inferno não está em nenhum local. O inferno, como se diz, inferno, essa palavra significa embaixo de, está abaixo. Esse inferno, que é essa coisa abaixo de, que a gente classifica como uma coisa ruim, está dentro de cada um de nós. Isso não está fora, não. Nós criamos, como ele diz aqui, esse céu que representa as bem-aventuranças, representa o bem-estar, representa a paz, o equilíbrio, a nossa satisfação com a gente mesmo, nos sentirmos bem. Isso aí é o nosso céu, é a nossa paz interior. Já o inferno é toda a situação conturbada que nós vivemos, de sombra, de conflito, de perturbação, porque todos nós somos perturbados, não adianta. A gente vive nessa perturbação interior, íntima, mas a gente precisa constantemente estar nessa luta, nesse esforço para nos modificarmos, para nos melhorarmos. Isso é importante. É assim que a gente vai galgando passo após passo. E ele segue nos dizendo:
Médiuns somos todos nós nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. Vamos entender isso aqui. Nós várias vezes assistimos, e muitas vezes vem pessoas no centro espírita dizendo que estão tendo manifestações de espíritos, caem na rua, começam a falar coisas, psicografam coisas dentro de bares, em casa, estão no trabalho, caem no chão, se debatem, começam a falar, começam a dizer coisas. O que é isso? É um total descontrole daquele médium que não está devidamente educado e abre essa porta, como eu falei, aos espíritos que estão à volta dele, que dominam esse médium e fazem com que ele tenha exageros na manifestação. E aí ele diz que não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. O que ele está dizendo? Não existe desenvolvimento e aperfeiçoamento se eu não entender que a vaidade tem que ficar segura. Eu vou precisar estar disciplinando a minha vaidade. Muitas pessoas procuram dizendo assim, não, mas eu dou passividade a um guia, ele vem e fala, ele diz, ele psicografa, ele deixou até o nome, é doutor, é isso, é aquilo. Atenção, onde está isso acontecendo? Não, acontece em qualquer lugar. Eu estou no bar, de repente eu sou tomado pelo espírito e ele psicografa. Outro dia foi Jesus, outro dia foi Dr. Bezerra de Menezes. Como? Então esse médium ele está doente. Ele precisa de tratamento, primeiro para ele, e aí segue então adiante. Isso é uma coisa importante. E aí ele diz, é contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar os impulsos. Não adianta o médium ficar dando vazão a isso dentro de casa, na rua, no trabalho. Ah não, eu estou psicografando, já tem um monte de coisa, já tem isso. Não adianta dar vazão a esses impulsos se você não disciplinar isso. É perigoso possuir sem saber usar, porque de repente você recebe uma mensagem, você fala uma coisa que não é para ser dita, não é para ser entregue, não é para ser falada. Tem que ter muita atenção nisso. Mesmo nas reuniões mediúnicas que acontecem no centro espíritas, as mensagens são todas avaliadas, são todas filtradas, para saber se podem ser lidas, se podem ser repassadas. Todo mundo já ouviu a história de Divaldo Franco, que ele psicografa durante anos. Chega num determinado momento que Joana de Andes, a guia dele, diz assim, Divaldo, pega tudo aquilo que você psicografou e queima. Eu falei, como, Joana? Aquilo foi só um exercício. Veja bem, Divaldo Franco, durante anos psicografando mensagens ao lado ali de Joana, ele diz assim, você só estava treinando, joga tudo fora, queima tudo. Se ele, um médium da envergadura dele, passou por essa situação, que dirá de nós, que somos grandes principiantes nesse processo? Atenção nisso tudo. E esse orientador, nessa reunião, ele está justamente orientando isso tudo. E ele fala, elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores. Se nos propomos recolher as mensagens das grandes almas, mediunidade não basta só por si. Vejamos, gente, percebe? Mediunidade é uma faculdade oferecida, doada, emprestada por Deus. Mas ela não significa que aquele médium está moralmente evoluído. Atenção nisso. Tem médiuns que dão grandes manifestações, grandes expressões, mas isso não significa que ele está moralmente se elevando. Porque para se elevar moralmente não é expressar a mediunidade, é ele enfrentar as más tendências e fazer as próprias mudanças interiores. Esse é o melhor médium. É aquele que se trabalha, é aquele que se modifica, é aquele que enfrenta
as suas sombras e procura modificá-las. Aí sim ele vai ser esse medianeiro da luz divina. Porque nós recebemos a faculdade. E se eu vim com essa faculdade de uma forma ostensiva, eu posso ter ela de uma forma brilhante. Curar, escrever, falar, ouvir, pintar, desenhar. Mas isso não significa que moralmente eu estou avançando. Eu posso dar expressão àquilo, mas estar cada dia mais ficando vaidoso pela minha mediunidade. Afinal de contas, eu pinto muito bem, eu escrevo muito bem, eu ouço tudo, eu curo. Atenção, precisamos ver como está a moral do médium. Precisamos ver como está intimamente essa pessoa no seu desenvolvimento. Então, por isso que ele diz, a mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. E nós precisamos estar atentos a alguns adoecimentos do próprio médium. Porque o médium, ele se não tiver uma conduta bem direcionada dentro dos preceitos cristãos, ele pode começar a sofrer processos de obsessão. Então o médium também sofre processos obsessivos, de forma simples, de fascinação e até de subjugação. Como eu estava falando, como esses médiuns que dão passividade, aí já se manifesta um espírito dizendo que é fulano, ciclano ou beltrano. Esses são processos de fascinação que o médium está sofrendo. Ele acredita que seja aquele espírito, quando não é. Normalmente, em reuniões, os espíritos nem falam o nome, nem dizem quem são, porque isso não é uma questão de importância naquele momento. Nós temos que fazer a caridade independente de quem seja. Nós precisamos ouvir a instrução de um benfeitor, independente de quem seja aquele benfeitor. Porque nós somos muito impressionáveis. Então isso não é o mais importante de tudo. Então os processos de obsessão no médium são coisas muito importantes e delicadas. E pode também haver processos de obsessão coletiva. Até dentro de um centro espírita pode acontecer isso. Pode acontecer com o médium, mas ele pode contaminar aquele centro espírita, pode contaminar os outros médiuns, e aí todos passam a acreditar naquilo como se fosse uma verdade, infelizmente. Por isso uma casa espírita precisa seguir os preceitos cristãos. Por isso há muita disciplina, por isso há muita seriedade, por isso há muitas vezes coisas que pessoas dizem, mas é muito rígido, é muito isso, é muito aquilo. Não é isso. É porque nós sabemos o quanto nós somos imperfeitos, o quanto somos seres ainda que precisamos avançar e quanto estamos vulneráveis à ação do mundo espiritual. Então a disciplina, a regra, o rigor se faz necessário a todo momento para que a casa como um todo seja um local de excelência, de ensino, de aprendizado e de evolução. E nós vamos ver, agora temos um pouquinho, que muitos médiuns, ele diz aqui na palestra dele, se afastam justamente do caminho que estava sendo traçado. Muitos médiuns tinham se colocado uma tarefa maravilhosa na frente deles, se perdem no caminho justamente por causa dessa vaidade, e nisso eles se perdem, e aí é perdido um grande trabalho. Porque quando nós encarnamos, por exemplo, quando um médium ostensivo encarna com a faculdade mediúnica muito exacerbada, ele vem com uma tarefa muito importante, e a espiritualidade está toda organizada nesse trabalho para auxiliar, e de repente ele se desvia do caminho. Você imagina, você traçou toda uma meta, você traçou toda uma programação, e de repente você perdeu aquele caminho. Quantas pessoas estavam naquele caminho para serem ajudadas, no plano encarnado e no plano desencarnado? É muita responsabilidade que se assume neste momento. Não sou eu que posso falar por mim, eu assumi o
uma responsabilidade por ser um médium ostensivo de cura, de pintura, seja o que for. Isso é uma responsabilidade muito grande. E tem aqui uma passagem em que eles dois são levados a uma reunião mediúnica na Terra, de encarnados, e André Luiz junto com Hilário vão assistir a essa reunião mediúnica, em que era um centro espírita considerado pelos espíritos como muito bom, de médiuns voltados para o trabalho, de coração aberto, com uma moral exemplar. E aí ele assiste aquele momento, a manifestação, a passividade de uma médium em que ela se afasta do corpo dela e permite a aproximação do espírito que estava em sofrimento. E naquele momento que o espírito se aproxima e se liga para começar a falar, André Luiz observa um detalhe que ele fala: observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, que era médium, desligada do veículo físico ao cérebro da entidade comunicante. E aí o orientador diz: é o fenômeno da psicofonia consciente ou trabalho dos médiuns falantes, embora senhoreando as forças de Eugênia, quer dizer, utilizando o hóspede, quer dizer, esse espírito que estava ali dando uma mensagem do nosso plano, permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, por meio da qual estará a nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Eugênia comanda. Veja, o que significa isso? É uma coisa importante para vocês saberem. O médium precisa ter controle sobre essa manifestação. Por isso tem que ser dentro de um centro espírita, sob o controle. O médium se afasta naquele momento, o espírito se aproxima, mas ele tem controle sobre o que o comunicante vai falar. Porque muitos desses espíritos, eles querem fazer o quê? Eles querem se revoltar, eles querem se rebelar, eles querem gritar, eles querem socar, eles querem berrar, eles querem falar um monte de coisas que não são devidas, e aí não é permitido. Há que se ter o respeito e a educação adequados. Meu irmão, você pode expressar o seu sofrimento e a sua dor, mas você não precisa desrespeitar o ambiente e as pessoas que se encontram aqui. Isso é um papel do médium. Primeiro, ele se afasta, mas ele precisa manter essa ligação mental com aquele espírito, de forma que ele controle o que vai acontecer ali. Não é um processo simples, pelo que vocês estão entendendo, porque entre você controlar as coisas que não são adequadas e permitir que ele fale o que ele precisa falar, é uma coisa bastante delicada. Só que você vai justamente educando, se aprimorando, aperfeiçoando, e isso vai ter que ser feito aonde? No ambiente de uma casa espírita. Mas é importante, se isso acontece fora do ambiente espírita, o que vai acontecer? O médium perde o controle e o espírito faz o que quer. É muitas vezes o que a gente assiste em vários lugares, o médium se jogando no chão, se debatendo, caindo, se machucando, quebrando, destruindo. O que é isso? Isso é a mediunidade mal conduzida. E para finalizar, tem um monte de marcação. Ele nos diz: médiuns repontam em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. E como ninguém avança para adiante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que devem à retaguarda, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. Ou seja, ninguém é perfeito, mesmo os médios que estejam trabalhando. A gente precisa ter a tolerância, a paciência, mas a gente precisa seguir adiante, porque somente nesse exercício, nesse processo de educação, é que nós vamos nos melhorando. E tendo sempre o Evangelho de Jesus como nosso guia e a doutrina espírita, com a sua codificação por Allan Kardec, como a base do nosso estudo, para que a gente possa ter realmente uma estrutura firme para seguir adiante e não ter uma mediunidade doentia e perturbada. Muita paz.